Cândido, Arminda e Clara. Esses são os personagens centrais, eu acho, na nossa roda de hoje aqui. A gente chegou em um conto do Machado de Assis, assim, muito famoso dentre os contos do Machado. Apesar de... leitura tem muito isso, né? Cada leitor vai perceber talvez o seu conto até diferente do que a maioria discute, mas eu entendo porque que Pai contra Mãe é mais famoso, por exemplo, do que Mariana, o conto que a gente conversou na semana passada. Mariana ficou no meu coração, porque talvez o assunto, eu goste mais do assunto tratado em Mariana, apesar que Pai contra Mãe, eu acho que é um conto obrigatório. Acho que se eu tivesse que escolher assim, olha, a gente vai discutir em uma escola ou para formação, você tem que escolher entre Mariana e Machado de Assis para formação da gente como brasileiro, a gente precisa ler Pai contra Mãe. E a nossa roda de discussão aqui, eu já pergunto assim, vocês que estão lendo o conto os contos do Machado de Assis com a gente aqui no canal Comparando Livros, gratuitamente a gente faz essa discussão aqui na internet e eu queria saber de vocês, né? Mariana ou Pai contra Mãe? Pai contra Mãe acabou se tornando o seu conto preferido do Machado de Assis? Deixa aqui nos comentários também se você já formou algum conto preferido do Machado de Assis, ou se você já leu bastante contos do Machado de Assis, qual o seu preferido? Então, Pai contra Mãe, ele tá no segundo volume dessa coletânea que é denominada de Todos os Contos do Machado de Assis. Tem também nessa coletânea de 50 contos do Machado de Assis, da editora Companhia das Letras, e tá no domínio público a obra do Machado, então não é desculpa, a gente pode ler e a gente pode se desenvolver, que é a proposta dessa série aqui do canal Comparando Livros. Todas as informações a respeito dessa série, onde pegar os contos do Machado de Assis de graça também, estão no primeiro vídeo dessa série e o link tá aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, assim como todas as referências da discussão que a gente vai fazer hoje também tá aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. Eu separei essa discussão em alguns temas. O primeiro, eu acho que é um que nos salta aos olhos, né? O tema desse conto é a questão da escravidão, a questão da estrutura econômica do Brasil. E Machado de Assis escolhe o nome dos seus personagens de um jeito para fazer a gente pensar, né? Ele coloca Cândido das Neves casado com Clara. Tem duas ruas que aparecem durante o conto. Uma se chama Rua do Parto e outra Rua da Ajuda. Então, Machadinho de Assis, ele não tá brincando em serviço, né? Talvez, eu acho que esse tenha sido um conto um pouco dos mais explícitos para falar dessa questão da realidade das pessoas escravizadas. Machado vai narrar instrumentos utilizados de tortura dessas pessoas aqui no Brasil, né? E de um jeito bem... como se estivesse até fazendo um manual pra gente. Em outros pontos, ele vai ser talvez um pouco mais sutil, como, por exemplo, assim, quando a gente termina o conto, que a gente vê o pai contra a mãe, e ao final não tem escapatória para nenhum dos dois, mas um vai reproduzir a violência, que é a violência da política brasileira, e que se a gente pensar que até hoje tem pessoas que não reconhecem esses erros, e diferente de outros países, né? Que hoje, por exemplo, o que eu vejo a Grada Quilomba narrar. A Grada Quilomba é uma escritora
talvez vocês conheçam, de um livro chamado Memórias da Plantação. E ela também tem vídeos aí na internet. Ela é uma grande inspiradora da nossa filósofa brasileira, Djamila Ribeiro. E ela fala da Alemanha, né? Ela produz a pesquisa dela muito na Alemanha, e como que a Alemanha está colocando, por exemplo, o nazismo ali, sempre para se lembrar, envergonhados do que politicamente, né, esse país causou durante o mundo. E a gente sempre passando panos, né? E aqui no Brasil a gente tem ainda tem pessoas que tentam fazer com que essa memória fique viva. Acho que é um papel nosso pra gente não errar de novo, e as coisas vão sendo colocadas aí com Machado de Assis de um jeito já no século XIX, como que ele tinha visão de que em termos de estrutura social, a política, né, os políticos, né, não existia políticos, mas toda essa estrutura política da época não se preparou para as questões de mudança de legislação com relação às pessoas, aos seres humanos que estavam escravizados e que depois iam ficar como, né? Se a gente pegar a nossa história, em que em um determinado momento lá para frente a gente vai receber imigrantes e que em termos políticos vão ser dados terras e vão ser dados instrumentos para eles de certa forma sobreviver, e que até no início da nossa história isso aconteceu também lá pelos anos de 1500, né? Essas terras que não eram nem deles, né, foram distribuídas também para serem desenvolvidas nessa palavra, mas para as pessoas, seres humanos escravizados, não teve nada, né? E como que foi se criando camadas, né, sociais, e as pessoas como Candinho, que está numa posição péssima, porque ele não tem saída, entre aspas, né? Não se tem perspectiva para Arminda, que é uma negra, e não se tem perspectiva para Candinho, né? Porque Machado ainda coloca ele como Candinho. Esse tipo criado, que também não tem nenhuma educação e que vai reproduzir a violência, que é o que ele conhece, não é o Jim Carrey, tá? Mas ele tem esse Candinho, né? Traz meio que duas caras, que eu tô fazendo link com o Batman aqui. Aquele homem dócil com a família e que vai produzir a violência que você que lê o conto sabe que ele vai produzir. Para entender melhor essa estrutura social e até psíquica do brasileiro, a gente tem aqui o bovarismo brasileiro da psicanalista Maria Rita Kell, que eu comentei em um vídeo de leituras. E esse conto de Machado de Assis, é muito do que a Maria Rita Kell fala nesse livro. Essa coisa de passar essa cordialidade, né, que na verdade reproduz um ressentimento. É a condição do ressentido, de alguém que está numa condição desumana e que também não se revolta com relação a essa condição, e aí vai reproduzir essa violência no outro. Mas Candinho, para a família, para os seus, ele é doce, ele é murcho, né? Ele não se revolta dentro de casa. A sogra tá ali comentando e ele não se revolta. E quando é que ele se revolta? E olha só, depois vocês pegam as referências aí no box de descrições do vídeo no YouTube. O que a Maria Rita Kell fala das características do ressentido, né? O ressentido não se revolta, o ressentido, ele se acha um ser superior, e aí daí o movimento vingativo, o vingativo em quem é pior que ele, e aqui eu tô falando pior no sentido de estrutura social. O ressentido, ele vive um certo narcisismo, né? De se achar também o top. Ele se isenta da responsabilidade da sua condição e a culpa é sempre do outro, né? Vamos depois pensar assim, né? Eu fiquei pensando nisso quando eu li o conto Pai contra a Mãe. Queria saber de você. Em quem Candinho desconta a ira da sua condição? Agora, uma coisa que eu fiquei
pensando é que se Candinho, ele já é oprimido e também ele é opressor, o que é Clara? Porque Clara, talvez se eu faço uma crítica ao conto do Machado de Assis, criticando pela primeira vez um conto do Machado de Assis, eu acho que eu queria ver mais os meandros de Clara. Pode ser que eu não tenha percebido, então, por favor, peço sua ajuda nos comentários. Então, olha só as estruturas pra gente compreender como o Machado vai praticamente dando uma aula, né? A gente tem as estruturas de classe aí, né? O latifundiário, a gente tem o homem livre, a mulher livre e a mulher negra. A Eliane Conceição Silva fez uma análise sociológica de alguns contos do Machado de Assis, especial também o pai contra a mãe. E eu aprendi algumas coisas que eu não iria saber lendo por mim mesma o conto. Eu sou leitora comum, não estudo. Então, eu gostei de ter lido esse artigo, deixo aqui também no box a recomendação para vocês lerem, e ela vai falar da figura do mestiço que estaria aí no Candinho, né? Essa figura de um mestiço, alguém carente de estabilidade econômica e que acaba se degenerando, buscando trabalho um aqui e outro ali, sem perspectiva de um futuro mínimo de dignidade. Ele faz parte de uma categoria social que depois ela vai dizer que é o vadio, e ele se constitui justamente por isso, né? Pela colonização portuguesa, pelo sistema escravocrata e o não planejamento social e econômico das pessoas que estão ali produzindo toda a riqueza do país. A violência é a experiência extrema da total ausência de comunicação. Isso é violência. E a nossa identidade nacional passa pela violência, né? Mesmo que a gente não tenha lá na nossa história guerra no tal, né? Guerra tal, mas a violência, ela pode estar dentro das relações sociais e das relações humanas. Eu gostei muito de ler o estudo da Eliana porque ela dissecou como que, pela linguagem, né, como que Machado de Assis, a narrativa dele vai expressar exatamente essa violência. Ele não vai literalmente dizer que Cândido é violento. A Eliana vai dizer que, ao paradigma da ordem, existem 3 categorias de desconstrução que acabam sendo pistas para a gente entender a relação da violência na nossa sociedade brasileira. E aí, quais são elas, né? São a desordem contra a ordem, a desordem pela desordem e a ordem na desordem. Espera aí que eu vou tentar explicar para vocês. Eu já vou começar pelo pai contra a mãe, e ela fala até que também tá no Macunaíma, que seria a ordem na desordem. É quando a desordem, a gente vai perceber como leitor que o que na estrutura daquela história é a ordem, é como aquilo funciona normal, é como o comportamento é normal, as relações são normais, mas nós vamos perceber que isso não é normal, ou seja, isso é uma desordem. Ela até vai falar assim, ó, a ordem da construção formal, né, do estilo perfeito, encobre a desordem do sistema. A desordem contra a ordem, acho que é o mais tranquilo da gente perceber, porque é quando você tem algo que tá normal e é a ordem, e aí vem alguém para contrapor aquela ordem, que seria a desordem. E pra gente, só como curiosidade, né, pra gente também pensar na desordem pela desordem, pelo que eu entendi, já tá mais na pós-modernidade, né, que no próprio texto e na própria construção, tá, já fica claro que aquilo ali não se tem, até na estilística não se tem uma ordem. E aí no vídeo de Mariana eu fiz uma pergunta para vocês e vale a pena fazer de novo. Isso já foi um programa de novela de tarde,
que eu assistia. A pergunta é a forma que a estrutura social, nossa estrutura social, sob o ponto de vista geral, é constituída, né, politicamente, acaba interferindo no nosso caráter. Porque se a gente acha que uma determinada conduta é normal, que tipo de pessoa individualmente nós somos? Então, quero perguntar isso para vocês também aqui, se quiserem responder nos comentários aqui do YouTube. Cândido Neves mesmo, ele é um homem livre, ele é um homem moldado, não é? O que vocês acham? Ele é um homem moldado pela sociedade em que ele vive. Ele é um homem também que está numa estrutura complicada para ele conseguir até vencer isso. E eu termino essa nossa discussão para a gente fazer o sorteio. Mas eu vou terminar. Pra gente fazer o sorteio aqui de viajar, porque eu vou sortear o próximo conto que a gente vai conversar. E eu vou terminar pra gente fazer o sorteio aqui do próximo conto que a gente vai conversar, indicando um canal que volta e meia eu indico aqui, que é o canal da Carmen Lúcia. E ela tem um projeto que se encaixa perfeitamente nesse conto, na minha opinião, que é um projeto que se chama O que faz o Brasil, o Brasil. E o lema do nosso canal aqui, das nossas conversas, é ler histórias para entender a nossa história. Nesse caso, não poderia se aplicar ainda mais para a gente entender até a nossa história pessoal, nosso comportamento. Acho que talvez seja interessante a gente entender um pouco da história do nosso país, né? Os nossos comportamentos. Então, bora. Olha, dessa vez, pra gente adiantar, porque tá complicado, tô passando por um problema de saúde e tá complicado fazer os vídeos, então eu já vou deixar a gente aqui, que vocês que estão aqui comigo agora, né, nessa mesma época que eu tô publicando os vídeos, eu já agradeço, vocês são maravilhosos, mesmo o canal bem se arrastando, vocês estão aqui, só tenho a agradecer. E você que tá aqui no futuro, seja bem-vindo, né, no futuro do tempo, a este canal. Espero que esteja ajudando você. Então aqui, ó, Tibiajara, eu vou sortear 2 contos, tá? Pra já adiantar aqui a minha vida nesse período. Então vamos lá, cadê? Peraí, pronto, tô mostrando aqui. Veio um monte, peraí. Será que veio um monte? Vamos abrir os papéis. O relógio de ouro vai ser releitura. Eu já li. Vai ser releitura. Foi um conto que eu li tem um tempinho. Vamos ver o outro. Dona Paula. Já ouvi falar. Eu acho que esse conto vai ter alguma coisa pra gente falar sobre um assunto que a gente já falou aqui no canal, que é a voz que Machado de Assis dá às personagens femininas, tá? Inclusive o nome do conto já é o nome de uma mulher. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos seguindo, vamos conversando sobre o conto do Machado de Assis até onde der, e até o próximo vídeo.